Como ser um motorista de alto desempenho? E aí? Valeu, Rogério. Uau! E aí, pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Boa tarde! Boa tarde! Beleza. Quem aqui assiste meus vídeos? Aê! Que beleza, que beleza. Bom, pessoal, estou feliz demais de estar aqui, beleza? Essa é a minha terceira vez em Sorocaba, né? Outras vezes eu vim aqui meio camuflado, né? E gostaria de reforçar o tema dessa palestra, né? Como ser um motorista de alto desempenho ou de alta performance. Ou ainda mais resumidamente, como ser um motorista top, beleza? Então, esse é digamos, o tema central da palestra. Serão 3 palestras principais que eu quero falar com vocês, tá? A primeira vai ser os 3 ingredientes principais sobre como você pode faturar mais de R$25 por hora de trabalho. Entendido? A segunda palestra vai ser sobre a técnica, a fórmula base para você receber melhores corridas e faturar mais. Faz sentido para vocês esse tema? Legal. E a terceira palestra, surpreendentemente, é como não depender apenas dos aplicativos. Todos querem saber disso? Legal, muito bom. Então vamos lá. No final de cada palestra, eu vou entrevistar também uma pessoa, um aluno, um motorista, que já fez o curso Motorista Top Online. Tá? Então, essa ação aqui presencial, ela é uma ação que eu não costumo fazer frequentemente. A última vez que eu fiz uma versão presencial do curso foi em outubro de 2016. Então, tem pelo menos um ano, mais ou menos um ano e meio aí, que eu não faço uma turma presencial. Normalmente eu faço as minhas turmas online, porque a turma online ela consegue abranger mais pessoas no Brasil inteiro e também eu consigo entregar mais conteúdo. Por exemplo, infelizmente, se eu fosse pegar todo o curso online e falar aqui com vocês, né, eu teria que passar 3 dias. E eu não estou brincando, é sério. Como a gente só tem uma tarde, então eu vou pegar ali a parte principal desse curso e vou trazer aqui para vocês. Primeiro, eu gostaria de saber quem quem trabalha como motorista de aplicativo como renda principal. Levanta a mão, por favor. Legal. E de renda secundária ou renda extra? Quem é? Beleza. Está aí mais ou menos na porcentagem de costume. Algo que eu gosto de refletir, de trazer a reflexão de vocês, é o seguinte. Você que está aqui, vai sair daqui um motorista top apenas assistindo isso aqui? Não. Uma coisa, esse não é um dos ingredientes, mas que eu vou falar, que hoje eu vou falar 3, agora nessa palestra eu vou falar 3 ingredientes, mas um outro item também fundamental de um motorista top é algo chamado resiliência. Isso não é só de um motorista, é na vida da gente. Resiliência. Todos sabem que, por exemplo, eu tenho um ponto de apoio, né, lá em São Paulo. Um container que os motoristas usam, banheiro, lavagem de carro, tudo gratuito. Olha o problema que eu estou tendo agora. Né? No lugar lá do estacionamento, hoje chegou um circo. E o ponto de apoio vai ter que mudar de lugar lá dentro. Como é que não está a minha cabeça, eu estando aqui, e o ponto de apoio sendo migrado de lugar dentro lá, né? Vai ter que desligar água, esgoto, luz, montar tudo de novo, 5 metros mais para a esquerda, né? Por causa de um circo que apareceu e que vai ficar lá, né? Isso me surpreendeu, né? Mas resiliência, para quem não sabe, é justamente você se adaptar às mudanças que acontecem na nossa vida, né? Então, estou me adaptando ao que está acontecendo lá em São Paulo, certo? Hoje de manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu peguei meu celular
e vi a notificação do aplicativo dizendo que o voo do Thomas tinha sido cancelado. Que bela notícia para começar, para acordar, né? Mandei mensagem para o Thomas, vi que o Thomas não respondeu, não tinha entregue. Eu falei, e agora? Vou dar uma consultada no voo, apareceu lá que ia chegar 12:30 o voo do Thomas. Eu falei, ixi, vida, o que aconteceu agora? Será que ele não vai participar da palestra? O que aconteceu? Né? Eu já estava dando um jeito de eu vir mais cedo, depois alguém pegar um outro carro, levar o Thomas, mas aí o Thomas pousou, em vez de pousar em Congonhas, a TAM colocou ele lá no voo para Guarulhos. Depois ele saiu de Guarulhos e a gente se encontrou e deu tempo para chegar. Poderia ter me abalado, eu poderia ter reclamado, eu poderia ter ido xingar a TAM, eu poderia ter, enfim, culpado todo mundo sobre o ocorrido. Mas resiliência é justamente o fato de você ter um problema e se adaptar às mudanças que estão acontecendo. Né? Logo depois que aconteceu isso com o Thomas, eu fui tomar meu banho, né? E o chuveiro elétrico queimou. Né? Detalhe, queimou hoje de manhã. Ontem, porque eu tenho elétrico e tenho o aquecedor a gás. Né? Ontem estragou o aquecedor a gás, hoje o elétrico. Aí eu falei, vou tomar banho frio. Azar. A gente tem que se adaptar às mudanças que a vida... Eu poderia ter reclamado, mas, né, a vida traz limão, a gente faz uma limonada e segue a vida, segue o baile. Tem uma pedra no meio do caminho, a gente escolhe, às vezes a gente tropeça às vezes nela, mas a gente pode ficar ali olhando para a pedra e xingando a pedra 2 dias, ou a gente pode simplesmente desviar da pedra e ir embora e seguir o caminho. Né? Então, um dos itens, não só de um motorista top, mas da vida da gente, é justamente a gente ter resiliência, a gente se adaptar aos problemas que a vida nos traz. Deixa eu pegar aí, tem 2 aqui. Um outro ponto interessante é, quem aqui tem mais de 5.000 viagens Uber? Ok. Mais de 4.000? Ok. Mais de 3.000? 2.000? 1.000? Menos de 1.000. Olha, a maioria tem menos de 1.000. Legal. E será que alguém que está mais de 5.000, que nem o nosso amigo de camisa azul aqui, aliás, parabéns, tem que ter bastante resiliência, 8.000. Tem que ter muita resiliência para fazer 8.000 viagens, né? E será que eles sabem mais do que alguém que tem 500 ou 1.000 viagens? Será que ele sabe como faturar mais porque ele tem mais viagens? Não. Não, depende de como a pessoa trabalha. Depende de qual é o esforço da pessoa. Né? Então, a grande maioria dos motoristas trabalha no piloto automático. Né? O cara acorda, tomou banho, vai lá para o carro, fica online, meio zumbi assim, tocou, o cara vai, faz a corrida, WhatsApp um pouquinho, aí depois toca de novo, faz corrida, mais um pouquinho de WhatsApp e tal. Quando foi ver, ganhos de 15 por hora. Né? E reclama. Né? Então, normalmente, é isso que acontece. Mas existem aquelas pessoas, aqueles motoristas, que começam a fazer de todo 1 minuto, aquele 1 minuto que ele está trabalhando, ele analisar toda a situação para saber o que ele pode fazer de novo para que algo bom aconteça. Ele percebeu que teve algo bom, uma corrida boa, ele pode fazer uma análise daquilo e saber o que ele fez, né, para aquilo dar certo, e aí ele tenta repetir. Né? Então, bom, e aí falando um pouquinho da... Cadê o pincel aqui? Falando das pessoas que trabalham no modo automático, no final das contas elas fazem uma média de ganhos mediana. Né? Uma média. Né? Média.
O... Meu pai sempre dizia assim, cada vez que eu chegava em casa e mostrava meu boletim, mostrava uma nota 7, e se vocês têm a mesma idade que eu, vocês sabem que nota 7 era a média das escolas, né? Meu pai olhava e falava assim, medíocre. Não quero 7. 7 é a média. 7 é medíocre. Né? Então, não no sentido ruim, mas a média, trabalhar na média é medíocre. Né? Aí isso, quando meu pai falava isso, me constrangia muito. Eu falei, nossa, eu fui lá e tirei 10. Eu comecei a vir com 10 no boletim. Aí meu pai começou a não ter mais argumento, né? Aí ele disse uma vez para mim, eu quero 11. Quero 11. Eu falei, 11 não dá, pai. Ele não falou, meu pai costumava dizer assim, não me interessa se o pato é macho, eu quero o ovo. Conhece essa gíria do sul? Não. Não conhece aí? Não me interessa se o pato é macho, eu quero o ovo. Eu quero 11. E uma das maiores frustrações da minha vida foi quando no primeiro ano do segundo grau, um professor de física fez uma prova valendo 11 e eu tirei 10. eu podia ter tirado 11 e ter chegado com a prova, está aqui o que tu pediu. Né? A maior frustração, eu não ter, quando o professor entregou a prova que eu vi que tinha 10, cara, sem mentira, eu chorei. Eu chorei, era a única chance na minha vida que eu tinha, que o professor de física fez, e olha que eu gosto de física, né? E um motorista top, ele é simplesmente maior do que a média, ou maior que medíocre. Existem três níveis de motorista que eu costumo chamar, e baseado nos ganhos. Tem alguma outra forma de medir se o motorista é top ou não, além dos ganhos? Avaliação. Avaliação enche dinheiro? Não. Né? Muita gente me pergunta, qual é a minha nota, Marlon? Qual é a sua nota? 4,83. Não estou nem aí. Tem gente que está 4,83 está... Não estou nem aí, cara. Estou lá fazendo o meu trabalho, estou ganhando dinheiro. O que me interessa é dinheiro, e é isso que me motiva. Né? Fazer o trabalho é dinheiro. E, então, o que eu considero existem três níveis de motoristas. Normalmente, aqueles os de baixa, os de média e os de alta performance. Eu estou tentando trocar a palavra performance por desempenho. É que uma vez um aluno do curso, português, de Portugal, ele falou que não existe a palavra performance em português. Aí eu fui procurar e realmente não existe. É uma palavra em inglês. Então eu estou tentando trocar. Eu botei no feminino aqui, que é para performance, mas na verdade é desempenho. Então baixo, médio e alto desempenho. E eu observei que essas pessoas fazem mais ou menos R$15 por hora, essas 20, e essas 25 ou mais. Então, vocês estão aqui para atingir isso aqui. Perfeito? Gostaria de... Tem um áudio aqui no meu WhatsApp, que eu vou tentar botar no microfone aqui para vocês. Espera aí. O Emerson, ele foi aluno da última turma do curso presencial. Faz tempo, né? Outubro de 2016. E após fazer o curso, né, lá no grupo do WhatsApp, ele me mandou esse áudio. Boa tarde, Marlon, tudo bom? Eu sou o Emerson, eu fiz o curso Motorista Top. Eu acredito que nesse último que você fez. Bom, muita gente, provavelmente você não vai lembrar, mas no final do curso já tinha quase todo mundo embora. Eu pedi para tirar uma selfie com você e acabei falando sobre o meu carro batido e tal, né? Então, eu sou o motorista Black, né? Só que como o meu carro ainda está batido, o seguro está meio enrolado, eu peguei um carro com meu sogro, um Toyota Etios e tal, para rodar no X. Só que aí eu acabei rodando só ontem. Cara, a minha média hora, já não era
ruim, né? Era uma média hora de 24, né, 22, 24, até R$ 25 hora. Eu acredito que não era uma média ruim. Ontem, feriado, eu peguei a parte da tarde e fui até umas 8 e pouco. Eu acabei fazendo, no meio do dia, assim, no meio da tarde, das minhas horas, eu cheguei a fazer quase R$ 50 a hora. Quase R$ 50 a hora. Só que aí a gente sabe que é uma corrida boa, melhora a hora, né? Melhora ah, o valor hora. Só que depois vai caindo, né? Eu fechei meu dia a R$ 33 hora. E durante o dia não deu nem tempo de aplicar metade das dicas do curso. Então, cara, obrigado, parabéns, curso muito bom. E assim, eu fiz R$ 33 no X, né? R$ 33 horas no X. Eu quero ver quando eu pegar o meu carro de volta, né? O seguro, vou encostar o carro na segunda-feira, dia 21, para poder arrumar o carro, e vai ficar uns 20 a 30 dias, então só vou pegar esse carro em dezembro. Eu tô doido, não vejo a hora para pegar esse carro de volta, cara, para poder ver o quanto eu vou acabar fazendo no Black. Se no X fechei o dia em R$ 33 hora. Antes eu trabalhava 12, 14, 16 horas e no X, né, no comecinho, no primeiro mês. Trabalhava toda essa carga horária para fazer R$ 250, às vezes não dava. Para mim eu já estava achando bom. Só que ontem eu trabalhei 7 horas e ganhei mais de R$ 230. Deu R$ 220, mais de R$ 220, quase 230 em 7 horas. Muito bom. Eu achei muito bom o curso, as dicas, né? Obrigadão. Uau, né? Quando ele mandou assim, até chegou a escorrer uma lagriminha de emoção, assim, quando a gente vê uma pessoa que a gente está ajudando, né? Muita gente foi parar nos aplicativos por causa da crise, por causa de desemprego. Eu fui um caso desse, não sei quem mais aqui teve, quem mais foi um caso desse? Grande maioria, né? E aí, quando a gente vai focar em ser motorista de aplicativo, normalmente a gente está desesperado porque a gente tem conta para pagar, está batendo a conta, e a gente trabalha naquele regime de desespero, né? E se você trabalhar com estratégia, com principalmente pensamento positivo também, sem reclamar, você consegue ter um desempenho para quê? Para você ou ganhar mais, ou sobrar tempo, que é o que interessa para muita gente, sobrar tempo para estudar ou para, enfim, se capacitar para para o seu trabalho que você quer seguir. Afinal, por exemplo, eu tenho uma formação de computação, né? Claro que confesso que hoje estou mais dedicado ao mundo dos aplicativos, ao canal no YouTube, etc. Mas o meu objetivo inicial, quando eu comecei, e agora eu vou entrar no assunto de como tudo isso começou, como começou o curso Motorista Top, né? Quando eu comecei, eu queria era ter trabalhar o menos possível e ganhar mais para que sobrasse tempo de eu estudar e de eu achar outro emprego, né? Isso que me motivou no início. Isso para quando eu fui trabalhar, porque contando a historinha agora, né? Quem começou a trabalhar como motorista de aplicativo foi a minha esposa, né? Então, a minha esposa ela já era taxista, a gente morava em Manaus, no Amazonas, ela era taxista lá. E aí, quando a gente se mudou para São Paulo, eu trabalhando na área de computação, eu comecei, ela queria trabalhar, mas a gente não estava achando um trabalho que conciliasse bem criança, escola, o trabalho dela, né? Então, não estava compensando os trabalhos que ela estava achando, não compensava financeiramente. E aí, surgiu a ideia, né, isso em maio de 2015, surgiu a ideia dela ser motorista de aplicativo. Fui lá, a gente não tinha carro ainda, comprei um carro, Corolla, né? Coragem, né? Comprei um Corolla 0 e entreguei a chave na mão da esposa. E aí... Por quê? Por que coragem? Por que coragem? Né? Deixa eu explicar antes que as mulheres fiquem ofendidas. Porque é um carro muito legal e eu gostaria de estar dirigindo ele, né? Então eu compro e aí outra pessoa dirige e fica meio desconexo, né? Então, por isso que eu disse coragem.
E aí eu confesso que o meu carro eu comprei a prestação e tal, como muitos aqui. E aí eu fiquei com medo de ela abandonar o trabalho muito rápido, né? No início. Eu ainda estava empregado. E aí eu fui lá e no mês seguinte me cadastrei como motorista também, e até para dirigir meu Corolla que eu recém tinha comprado, que eu não conseguia dirigir, porque só ela dirigia, né? E eu me cadastrei no aplicativo, no Uber, e comecei a fazer as corridas e entender como é que funcionava, né? Pouco tempo depois veio a péssima notícia para mim, que eu estava desempregado também, né? E vi no aplicativo, junto com a minha esposa, o jeito de ganhar dinheiro e sustentar a casa. Então, isso é um pouquinho de como tudo isso começou, né? E a primeira sacada que eu tive foi, assim, normalmente a gente estava se organizando ainda quando ela estava trabalhando e eu estava na empresa de computação. Ela começou com a historinha, ela me ligou perto do meio-dia dizendo assim: Marlon, tô aqui, já tô há uma hora e pouco, quase 2 horas, eu não lembro quanto foi que ela disse. E ela disse que tô quase 2 horas sem corrida, eu vou para casa almoçar. Mas você tá onde? Tô aqui perto do seu trabalho, tô aqui perto da Berrini. Na verdade ela queria almoçar comigo, né? Mas aí eu falei para ela o seguinte: olha, meio-dia é horário de check-out de hotel, né? Então, se você se hospedar, por exemplo, nesse hotel aqui, no novo hotel, meio-dia é o horário que você tem que liberar a sala. O quarto, né? Para que outro hóspede, normalmente lá pela 1, 2 da tarde, possa entrar no quarto. E eu falei: olha, onde você está, tem um hotel, não lembro o nome do hotel agora, mas falei o nome do hotel, fique aí próximo a esse hotel que deve tocar, e aí você vai pegar uma corrida de alguém saindo do hotel, né? E provavelmente você vai para o aeroporto, porque essa aqui é uma região nobre, e se uma pessoa que está num hotel aqui, com certeza ela vai para o aeroporto. Bom, 2 horas depois ela me liga, dizendo: olha, funcionou, né? Funcionou, eu peguei uma corrida para Guarulhos. Eu falei: nossa, que legal, né? Foi uma teoria, foi uma hipótese que eu tive, eu compartilhei com ela, e aí ela aplicou, essa parte importante, aplicar, né? E deu certo. Bom, no dia seguinte, o que a gente tentou de novo? A mesma coisa. E funcionou. Olha, cara, que legal, funciona, né? 3, 4, 5. Teve um dia que não funcionou, beleza, pegou uma corrida e foi para a rodoviária. Também era longe. Né? Então, e aí eu pensei, comecei a pensar um pouquinho, raciocinar que outras estratégias poderiam fazer com que, enfim, tivessem melhores corridas, com melhores ganhos, né? E aí, eu vou entrar agora no assunto dos 3 ingredientes fundamentais para você faturar mais de R$25 por hora. O primeiro ingrediente é observação. Você tem que sair do piloto automático. Você tem que observar a corrida que você fez ruim e a corrida que você fez bem. Nossa, ganhei dinheiro nessa corrida. A gente sabe que é difícil, não é fácil. Mas sempre tem uma corrida que acaba ganhando um pouquinho melhor que a outra, né? E aí você observa aquela corrida que fez bem legal. Qual era o perfil da pessoa, onde que ela estava, qual era o horário, qual era o dia da semana, e traça um perfil, né? E assim, ou aquela corrida ruim também, os aprendizados ruins também, né? Você pegou uma corrida ruim, que te levou para um lugar ruim, que furou o teu pneu, que te trouxe péssimas consequências. E aí você analisa também o que você observa, né? Você observa o que você fez, onde você estava, que horas, o perfil da pessoa, etc., que fez que você tivesse uma experiência ruim. Então, o primeiro ingrediente é justamente observação. O segundo ingrediente é
atendimento. Eu não gosto das avaliações do Uber. Eu também não gosto, né? E eu sei que a maioria dos motoristas não gosta. Só que é certo que ele funciona como um meio de medição do atendimento. Às vezes é injusto. Mas no volume de corridas, ele passa a ser justo. Como, por exemplo, aquelas pessoas que têm nota 4,5, 4,6, realmente, todas que eu já entrevistei, sempre tinham coisas que elas realmente poderiam melhorar no atendimento. E aquelas pessoas que têm 4,7, 4,8, 4,9, são pessoas que têm um atendimento perfeito, está ótimo. Né? Então, eu costumo dizer, 4,7 para cima, provavelmente não tem nada para alterar. Se você está 4,7 é porque pegou uma corrida ruim e, às vezes, o passageiro até avalia errado, né? Quantas aqui não receberam avaliação uma estrela porque o cara achava que tinha que clicar individualmente uma por uma, né? E aí você acabou sendo mal avaliado. Mas, em geral, as notinhas, as estrelinhas, refletem realmente o nosso atendimento. Claro que o ideal é que todo 4,7, 4,8, 4,9, na verdade, fosse 5. Eu acho que seria o ideal, né? Mas o cálculo deles lá, das 500 viagens e tudo mais, não é. Mas o ponto é o seguinte, se a gente não faz um bom atendimento, o seu esforço, o seu foco vai estar no quê? Vai estar na nota, certo? E não vai estar em observar os ganhos, certo? Então, por que o atendimento é um ingrediente fundamental? Justamente porque se você souber como manter um atendimento que para você vire padrão, que vire no piloto automático, o atendimento tem que estar no piloto automático, não as corridas, não a estratégia de posicionamento. Então, se você manter um atendimento no piloto automático, você vai sempre ter nota 4,7, 4,8, 4,9 e você não vai estar preocupado com o atendimento. E aí você vai se preocupar em apenas observar as corridas boas e as corridas ruins. Agora, o terceiro ingrediente fundamental para você faturar mais de R$25 por hora é repetir. Porque não adianta nada você observar que você estava no hotel a meio-dia, que pegou um cliente e foi para Guarulhos e no dia seguinte não repetir. Vai adiantar alguma coisa? Não. Então, você, no dia seguinte, por exemplo, no caso do hotel e do aeroporto, você repete a estratégia. Você se posiciona novamente no dia seguinte, perto de um hotel, ao meio-dia. Tenta capturar a essência daquela corrida. Né? Nesse item observação, uma das coisas que eu sempre fiz muito é entrevistar os passageiros. Ou seja, perguntar, claro, respeitando ainda a privacidade de cada um, etc., tendo aquele tato para conversar com o passageiro, mas tentar identificar se ele era um turista, se ele era uma pessoa de negócios, que morava em São Paulo, no meu caso, e estava viajando, para que ele estava viajando, se era fora do Brasil, se era férias, se era, enfim. Né? Para justamente entender, traçar o perfil, entender a que horas do dia aquilo aconteceu, em que dia da semana aquilo aconteceu. Então, primeiro ingrediente fundamental, qual é? Qual é? Observação. Beleza. Segundo? Atendimento. Terceiro? Beleza. Isso aqui, ele causa uma alta de ganhos e uma alta das estrelinhas. Isso aqui é você aumenta suas estrelinhas, automaticamente você fica despreocupado com isso, você aumenta os seus ganhos. Você aumenta os seus ganhos, você trabalha mais feliz, atende melhor, e a estrelinha sobe de novo. E isso aqui é uma consequência. Perfeito? Gostaria de chamar aqui, para fazer uma entrevista, chamar aqui o Jota, ou só Jorge, para a gente conversar um pouquinho. O Jorge, ele foi aluno da qual turma? 8. A turma 8. 8 está no grupo C, né? Então, o Jorge, ele é um aluno
da turma 8 do curso online. Tá difícil de ver aí atrás, né, sentadinho, né? Mas tudo bem. Cara, por que você entrou como motorista de aplicativo? Bom, eu também trabalhava na área de TI, nem você, e com a terceirização e com esse novo plano de governo aí, houve uma facilitação, né, terceirização do setor, e teve a terceirização na empresa que eu estava, cuidava de um data center, algumas máquinas e tal. Coincidentemente, ao mesmo tempo, a minha esposa começou a trabalhar no período noturno dentro do centro cirúrgico, né, das 6 à meia-noite. E, além de tudo isso, eu também faço música, né, faço rap. E o que acontece? Conciliar tudo isso com um trabalho regular, das 8 às 5, o que ia acontecer? Eu ia sair do trabalho, minha esposa ia estar saindo de casa para trabalhar. Então, a gente praticamente não ia se ver, fora que trabalhar também nesse período, nesse horário, sugava muito tempo da minha área, da minha carreira musical, que é, na verdade, o meu maior sonho, meu maior foco, meu maior objetivo. Então, eu comecei a trabalhar com... Opa. Obrigado. Então, eu comecei a trabalhar com aplicativos, né? Antes, eu sempre acompanhava o teu canal, via muito vídeo, dava muita risada, achava muita coisa legal, tinha muita coisa e eu sempre usava também os aplicativos como passageiro, né? Porque show e tal, não sei o que, saia tarde, não sei o que, tava sem carro, eu usava muito. E eu sempre perguntava para os motoristas, e aí, dá para ganhar um dinheiro? Aquela pergunta que hoje a gente odeia, mas a gente pergunta quando é passageiro, né? Dá para ganhar um dinheiro? E tinha motorista que reclamava, não faz isso, é a pior coisa que você vai fazer da sua vida. Você comprar o carro, colocar no aplicativo, no Uber, você vai ferrar teu carro, não vai ganhar nada. E tinha motorista que chegava a abrir os ganhos pra mim dentro do carro, falava, entra cara, entra que é a melhor coisa que você vai fazer e tal, você vai ter independência. 880, né? É assim, e eu vi os teus vídeos. E aí eu vi a propaganda, né, o teu anúncio do curso, e até comentei hoje com você, né? A esposa chegava em casa, aí ela olhava, colocava o YouTube na televisão, ela olhava a televisão, Marlon de novo? Ah, tá bom. E eu adquiri o curso, né? Eu comecei a trabalhar primeiro e adquiri o curso depois. Uhum. E os meus ganhos mudaram assim de uma maneira muito drástica. Poxa, que legal. Foi bacana. Não teve milagre. Você não ensina nenhuma receita de bolo. O que eu acredito é que o que o Marlon passa e alguns outros youtubers que trabalham com aplicativos também tentam passar, é que a gente, é o que você falou no começo, não pode ficar no piloto automático, sabe? E você abriu a minha visão, para coisas que talvez eu não tinha observado. Por exemplo, eu deixo minha esposa numa região central, às 18 horas, justamente no horário de check-out de hotel. Quase todo santo dia eu pego uma corrida, por exemplo, para o aeroporto e uma volta, por causa da prioridade, na Uber do aeroporto de Guarulhos. Quase todo dia, assim. Pego pelo menos uma. E Você, depois, então, na verdade, observei e um outro horário, 18 horas, então, inclusive, 18 horas, um outro horário, né, Sim. que você pegou essa corrida no hotel e levou para Guarulhos, na região central. Isso, e aí você... você vê gente saindo com mala da hora, você fala, não, todos os hotéis, tá todo mundo saindo. Sim. Então, eu acabei... Você começou a repetir. As técnicas que você passou, você não passou assim, ó, gente, para na rua X, que na rua X tem passageiro. Não. Você ensina o caminho das pedras. E a gente tem que desenvolver o nosso... Até porque eu não vou ter cadastrado todas as ruas do Brasil inteiro, né? Vem por aí. Então, assim, isso mudou muito. O curso para mim foi muito bom. Eu não tenho o que reclamar. Além das dicas de posicionamento, tem dicas de você lucrar realmente por fora do aplicativo, outras maneiras de você ser remunerado como motorista, programas de pontos, de benefícios, dicas que muita gente usa e ninguém fala, sabe? Muita gente usa muita coisa do que ele fala e ninguém fala. Aí deixa eu entender uma coisa. Você, então,
Você fez o curso motorista top, você começou a faturar mais, e aí a sua escolha foi o quê? Foi trabalhar mais para manter ou trabalhar menos para sobrar tempo pro rap? E isso me dá mais tempo para fazer música, estúdio e tudo Dedicar mais. no que você quer. No que eu quero, porque é o que acontece. O que eu fazia, o valor que eu fazia no final do dia, num dia inteiro de trabalho, eu consigo fazer só no período da tarde. Então, de repente, no período da manhã, eu saio para uma gravação, vou para um estúdio, ou paro para compor, enfim. Ou então vice-versa. Eu trabalho no período da manhã e no período da tarde eu fico mais tranquilo em casa. E isso me deu mais tempo com a minha família, almoço em casa todo dia, enfim. Acaba... Você tem uma qualidade de vida melhor. Você não fica rodando que nem barata tonta para fazer corridas com ganhos menores. Você acaba trabalhando melhor, você tem mais lucro por hora mesmo, isso é verdade. Outro dia um dos administradores dos meus grupos, normalmente meus grupos têm outros administradores, né? E aí eu tenho um grupo dos administradores, né? E ele veio falar para mim, poxa, Marlon, eu vou parar de ser motorista Uber. Eu consegui me realocar no mercado. E aí isso fez eu pensar um pouquinho sobre qual é quando é que é o sucesso do motorista de aplicativo? Principalmente aquele cara que entrou lá forçado. É ele faturar sempre 25 por hora até se aposentar? Ou é ele sair do motorista e ir para a área de mercado dele? E aí, analisando isso, eu pensei, não. Eu acho que a pessoa que estudou direito, por exemplo, ele quer advogar, ele quer trabalhar na área do direito. Ele não quer ficar como motorista de aplicativo para sempre. É o sonho dele. Ele investiu dinheiro para ser por muitos anos, né, tempo, estudo, vamos dizer, para estudar direito. Então ele quer trabalhar. Então acho que o sucesso, digamos assim, a medição de um sucesso de um motorista é quando ele consegue voltar para a área dele. E aí se cumpriu aquela etapa de ser motorista de aplicativo na vida dele, que ele passou por aquilo e agora ele consegue trabalhar na área dele. Pessoal, vamos lá? Primeiro, boa tarde. Opa. Alas. Boa tarde, gente. Essa conta que você faz de desempenho de R$20, R$25, você está se referindo a São Paulo? Boa pergunta. Vamos lá. Pergunta do... Desculpa, o nome é? Alas. Do carnaval. Alas. Abre alas e tal. Beleza. Então, a pergunta do Alas foi o seguinte. Aqui, né? Da onde saiu esses números e esses números são referentes apenas à cidade de São Paulo? Bom, esses números saíram de acompanhando diversos motoristas no Brasil inteiro. Hoje, o curso Motorista Top tem mais de 2.000 alunos pelo Brasil. Tá? São, se eu não me engano, 2.100 e alguma coisinha, não fugiu o número agora. E acompanhando os ganhos desses motoristas no Brasil inteiro, tanto em capitais quanto em cidades que não são capitais, cidades do interior, né, eu pude ver que existiam esses três níveis, de 15, de 20 e de 25. Em se tratando de São Paulo, 25 é bem modesto, bem modesto. Como você viu o próprio Emerson, que é de São Paulo, ali o áudio que eu mostrei antes, que ele disse que estava faturando R$33 por hora no X em São Paulo, né? Então, é comum, sim, em São Paulo, fazer 27, 28, 29, até porque a tarifa mais cara é de São Paulo, né? Então, lá em São Paulo, na verdade, quando um motorista não chega nem nos 25, a situação é bem preocupante, porque é mais fácil em São Paulo fazer 25, mais de 25. Perfeito? Próxima pergunta? Opa, lá atrás. Meu nome é Marco, sobre as regiões periféricas e centrais. Quando você se distancia das centrais, geralmente você bate lata, depois geralmente você toca destino. Vamos repetir a pergunta do nosso colega. Tá. Ele perguntou se, quando ele pegou uma corrida para um pouco longe, vamos ver se eu entendi a corrida, se ele bate lata, ou seja, na verdade, se ele fica offline, digamos assim, e volta para a região, para a região central, digamos assim. Ele perguntou se quando você vai para a periferia, né, para lugares mais, digamos, a gente sabe, né, que você acaba achando que é um pouco mais perigoso. O que eu costumo fazer, galera, é o seguinte, fazer uma análise geral do contexto. Horário.
eu conheço ou não conheço a região, as pessoas que estão ao redor, o passageiro que eu levei, tudo isso vai me ajudar na decisão de que se eu vou voltar offline ou se eu vou ficar rodando por ali ou direcionar para um outro lugar de melhor qualidade, digamos assim. Eu vim da periferia. Eu nasci no Jardim Peri Alto, no extremo norte de São Paulo. E eu nasci no Jardim Peri Alto, extremo norte de São Paulo, periferia. Eu não tenho problema nenhum em rodar, por exemplo, bairros de Brasilândia, Jardim Brasil, Jardim Fontales, Jardim Filhos da Terra. Não tenho problema nenhum porque eu nasci lá. Eu conheço lá, eu sei quem são as pessoas de lá. Só que eu não sou herói. Então se eu levo daqui não, né, do centro, uma corrida para o Capão Redondo, para o Paraisópolis, para Heliópolis, para o Campanário, para lugares de periferia. Tá pegando pesado, hein, bicho? É que eu canto rap, né? Então você tá ligado, né? Acionais. Manda um salve. Não, é sério, é sério. Se eu levo pessoas para essa região, o que eu faço? Eu desligo o aplicativo e eu vou pelo menos para o centro comercial dessa região mais próxima e direciono para uma região central. Por exemplo, se eu levo para Santa Amaro, Capão Redondo, que eu brinquei, eu vou ali para o Largo 13 e direciono para o centro. Por quê? Se você pensar no Largo 13, tem o terminal de ônibus, e os ônibus vão todos para onde? Para Anhangabaú. Então ali vai ter gente indo para Anhangabaú, de ônibus, de táxi ou de Uber. Então eu vou direcionar para onde as pessoas provavelmente vão estar indo. É o que ele falou, é a observação do cenário. Ontem eu peguei uma mulher indo para... eu vou para perto da USP. Falei, legal, vamos lá. Falei assim, passou a USP, vira à direita. Eu virei à direita, parecia que eu tinha entrado no portal do Satanás. O lugar era horrível. Eu desci ela, desliguei o aplicativo, travei as portas, apaguei o celular e vazei. Não, é sério. Mas é sério. Precisa ter ponderamento. Saber... Tá respondido? Legal? Eu acho que a grande questão, né, é você ter esse espírito de observação bem apurado, né, para você... É comum desligar e sair de um lugar que você acha que está muito perigoso ou que você acha que não vai pegar boas corridas. É comum. Mas o quanto se você se distancia desses locais é que eu acho que está a estratégia melhor, né? O Jota, ele não se distancia muito, né? Digamos, ele dentro daquela região ruim, qual é o lugar ruim, qual é o lugar bom daquela região ruim? Né? E aí ele vai para lá. Então, você tendo cada vez mais... E quanto mais a gente trabalha, mais a gente conhece a cidade, a gente vai também apurando isso aí. Só complementando, claro. Isso eu aprendi, uma viagem que eu peguei de São Paulo para São Bernardo, e São Bernardo eu não tinha direcionado. Eu não tinha direcionado, eu tocou de novo viagem longa. Eu falei, é para São Paulo. Quando eu aceitei, eu fui lá para o fundão do Riacho Grande, lá embaixo. Falei, nossa, aí eu voltei tudo vazio, assim, né? Levei outra passageira e tal. Aí ela mesma falou assim, chegar aqui, você desliga o aplicativo e vai embora. Eu falei, não, beleza. Passageiro amigo. Eu aprendi, aí nunca mais eu caio nessa besteira, entendeu? Entendi. Pessoal, uma salva de palmas pro Jota aí, por favor. Valeu, obrigado. Valeu.